no livro de Mateus, no seu capítulo 14, dos versos 22 ao 33. Amém? Então eu vou aproveitar e vou ler aqui, já que o irmão colocou, eu agradeço. Então diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado por esta rica oportunidade de estar na tua casa e neste momento, Senhor, poder ouvir a sua voz. Pai querido, não sou nada, o Senhor é tudo. Que diminua eu, que cresça o Senhor, e que a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor possa, Senhor, falar ao coração da tua igreja. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título que o Senhor colocou no meu coração para refletir com todos nesta noite é o seguinte: ventos contrários. Você que entrou aqui nesta noite quer vencer os ventos contrários? Já começa a primeira pergunta. Eu creio que sim, é uma retórica. Eu estou fazendo uma pergunta que eu já sei a resposta. Todos nós queremos vencer os ventos contrários que aparecem em nossas vidas. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito conhecido. Não é à toa que enquanto nós estávamos lendo, a presença do Senhor já se manifestava aqui. Nós já sentíamos as irmãs e os irmãos glorificando somente na leitura. Porque a palavra do Senhor é assim, ela não volta vazia. Somente a leitura dela já faz a diferença na vida daqueles que a ouvem. E esse texto muito conhecido e que nos traz muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos esse texto nos traz. Para quê? Para que possamos vencer os ventos contrários que se levantam com a permissão de Deus para nos aperfeiçoar e nos mostrar que Ele é Deus em nossas vidas e nunca perde o controle. Irmãos, Deus nunca perde o controle. Saia daqui com essa certeza que tudo o que está acontecendo na sua vida, Deus nunca perde o controle. Iniciando esse texto, o que me chamou a atenção e eu compartilho com a igreja é a obediência. Jesus Cristo disse para os discípulos: passem para o outro lado da margem. E os discípulos obedeceram. A obediência é um princípio bíblico. A obediência é algo que eu e você temos que entender que tem que ser algo prático nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, algo de bom vai acontecer lá na frente. E o Senhor nos ensina logo no início desse texto, logo no seu primeiro versículo acerca da obediência. Ele nos diz essa noite: sejamos obedientes, obedeçamos a sua palavra. O que Deus prometeu para a sua vida, cumpra, caminhe, obedeça ao líder desta igreja, obedeça ao líder desta igreja que Deus colocou para estar à frente desta igreja e conduzir esta igreja a algo maior.
obedeça. É um princípio da obediência. Assim são os filhos quando obedecem aos seus pais. Obedeçam. Esse é o primeiro ensinamento que nós tiramos desse texto. Você quer vencer os ventos contrários? Então, obedeça. Jesus Cristo despediu, ou melhor, Jesus Cristo deu a ordem para os discípulos passarem para o outro lado. Amém? Depois, ele foi junto? Não. Jesus Cristo, ele foi despedir as multidões. Aqui tem algo muito tremendo, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Jesus Cristo, ele tem o cuidado e o zelo para com as multidões. Jesus Cristo dedicou tempo para atender aqueles que tinham sede da sua presença. Jesus Cristo podia liberar aquela multidão de qualquer maneira e falar para os discípulos: espere aí, eu vou com vocês. Mas não. Jesus Cristo não fez isso. Jesus Cristo despediu as multidões com zelo e com cuidado. Jesus Cristo nunca vira as costas para aqueles que buscam a sua presença. E eu conjecturo e creio que naquele momento, no meio daquelas multidões, tinham pessoas que estavam sedentas da palavra de Deus, que estavam necessitando de uma cura, que estavam necessitando de uma palavra de esperança. E foi por isso que Jesus Cristo não virou as costas, porque aquelas pessoas sabiam que em Jesus tinha uma resposta clara para aquilo que eles estavam procurando. Eu creio que Jesus trouxe palavras aos seus corações que geraram fé, alegria, paz, esperança e júbilo. Creio também, amada igreja, que houve cura, libertação, prodígios, milagres e respostas às mais diversas indagações. Jesus nunca vira as costas para aqueles que buscam a sua presença. Então, você que está aqui nessa noite, eu não conheço, mas eu quero dizer uma coisa para você que está nessa palavra. Se você está buscando a presença de Deus, de Jesus, como essa multidão, você não vai sair daqui nesta noite sem uma resposta, porque você está no local onde Ele vai manifestar o seu poder em sua vida. Se as indagações da sua mente estão dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, o Senhor Jesus Cristo diz para você que vai dar certo, porque quando Ele está no barco, quando Ele está no negócio, tudo muda, tudo transforma para a honra e glória dEle. Amém, igreja? Outro ensinamento que eu tiro deste texto, que nós tiramos juntos deste texto nesta noite, meus irmãos, é que Jesus Cristo, depois que despediu as multidões, Ele foi ao encontro dos discípulos no meio do mar? Não. Jesus Cristo foi buscar a presença do Pai. Jesus Cristo subiu ao monte com o objetivo de orar, com o objetivo de buscar a presença do Senhor. Daí eu tiro um outro ensinamento importante para as nossas vidas nesta noite: a intimidade com o Senhor. Subiu ao monte a fim de orar sozinho. Irmãos, a igreja, nós temos que congregar. Está na palavra, congregai. Mas nós temos que entender que a oração da igreja tem poder. Mas quando nós entramos na intimidade com o Senhor, no monte, qual é esse monte? É o seu quarto. É aonde você estiver em espírito. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 6, no seu versículo 6: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus em secreto, e em secreto Ele vai te responder. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que o nosso Deus, que o nosso Pai, Ele quer intimidade conosco, e Ele já dá para nós o caminho das pedras. Entra no seu quarto, fica em silêncio. Quando o pastor falou que a hora agora de nós prestarmos atenção na palavra do Senhor, é na palavra, não é em mim, que é a palavra do Senhor. E como nós que estamos perplexos, olhando para algum lugar, não prestando atenção, a gente perde aquilo que o Senhor quer falar conosco. E lá no seu quarto, no silêncio, você tem que entender que não é o momento de fazer uma reza, não é algo repetitivo, é um local onde você vai orar, você vai conversar com seu Pai. Como você, jovem, como você, criança, ora, conversa com seu Pai. É a nossa maneira que nós temos de conversar com o Senhor, de coração limpo, chegar para Deus e dizer assim: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou passando por tantas lutas. Aí você pode estar se perguntando assim: mas Deus não sabe? Sabe, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir de mim. Isso significa intimidade. O propósito que Deus tem na sua vida não é o mesmo propósito que Ele tem na minha vida. Sabe por quê? Porque é intimidade. Deus sabe o que Ele vai fazer na vida de cada um. Cada um que aqui está, Deus tem um propósito, eu não tenho dúvida disso. E Ele quer intimidade. E a intimidade parte do princípio da oração.
Sem oração, meus irmãos, nada funciona. Queremos mover o braço do Senhor em prol de algo, vamos orar. Mas entenda o seguinte, que o objetivo final estará no centro da vontade dele. Vontade que é boa, perfeita e agradável. Não é do seu modo, não é do meu modo, é do modo dele. Amém? Após isso, Jesus foi ter com os discípulos. Ou seja, para você vencer os ventos contrários, você tem que obedecer. Você tem que buscar ter sede da presença de Jesus e ter intimidade com Ele. Jesus foi ao encontro dos discípulos. O barco já estava longe da posição inicial. E a sensação que dava era que Jesus estava tão longe que aquele local já estava inseguro. Por quê? As ondas açoitavam o barco e o vento era contrário. Irmãos, vamos nos colocar no lugar dos discípulos. Dentro do barco, recebemos a ordem de Jesus: passe para o outro lado. E no meio do caminho, vem ondas, vento contrário. Imagina, Jesus Cristo deu a ordem para que eu pereça no meio do caminho. Há coerência nisso? Nós não julguemos os discípulos, porque eu tenho certeza que a grande maioria, se estivesse no barco, iria gritar, iria estar com medo e poderia falar coisas que não devem. Não julguemos os discípulos. Mas naquele momento, nós temos que entender que o vento, ele era contrário. As lutas, dificuldades, enfermidades, incertezas, o desemprego, conflito no casamento, parentes que estão no vício, desânimo e outras coisas que eu não citei, representam os ventos contrários, que em algum momento podem impactar na nossa vida. Você pode estar pensando nesse momento: ô meu irmão, o vento está muito forte, está batendo doído em mim. Você não faz ideia do que eu estou passando, irmão. Eu não tenho forças, eu não enxergo solução para o meu problema. Mas aí, igreja, é verdade. Eu, Vinícius, sou natural do Rio de Janeiro, estou aqui em Recife a trabalho, e no ano que vem estou retornando para a minha cidade, no meu estado. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho ideia, e mesmo se tivesse, não conseguiria resolver os seus problemas. Tendo em vista, sabe o quê? A minha grande limitação. Só nada. Quando pensamos que é o fim, as ondas e os ventos são contrários, Jesus vem andando por sobre as águas. Jesus Cristo vem andando por sobre as águas. Ele vem com o objetivo de dizer o seguinte: se eu der a ordem para você passar para o outro lado, eu estou contigo. E esse vento, essa onda não vai fazer você submergir, porque o vento está contrário, está difícil. Jesus vem andando por sobre as águas. E nessa noite Ele está nos dizendo o seguinte, meu irmão: acredite nesta palavra. Independente do problema que você está passando, da luta que você está vivendo, Jesus Cristo vem andando por sobre as águas ao seu encontro para lhe dar a vitória. Então saia nesta noite daqui com esta certeza que esse Jesus que fez esse milagre na vida dos discípulos está aqui nesta noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando pensamos que é o fim, as ondas e os ventos são contrários, Jesus vem andando por sobre as águas para nos socorrer e nos conceder a vitória. O leão da tribo de Judá vem rugindo e decretando ao vento que cesse imediatamente. E ele disse para os discípulos: tende bom ânimo, sou eu. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos nossos momentos difíceis, vamos recorrer à palavra do Senhor, que está disponível hoje de diversas maneiras. Até no celular, né, pastor? Tem acesso à palavra de Deus. Mas eu ainda sou da geração que gosta de pegar e folhear, nada contra, mas eu gosto muito de folhear, de grifar. E essa palavra ela está disponível para todos nós. Temos liberdade neste país de ler a Bíblia. Tem muitos locais que não podem, é no esconderijo. E essa palavra, no meio das nossas dificuldades, diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor dos exércitos está
está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! E quando você pensar que não consegue dormir, vai vir uma palavra no seu coração dizendo assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Temos que entender que os salvos e remidos no sangue do Cordeiro devem passar pelo processo para viver o propósito. E nesse momento, Deus permite o vento contrário, para que você passe pelo processo, para que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Você tem que passar pelo processo. E é aí que Deus permite o vento contrário. Sabe para quê, amada igreja? Para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para cumprir em nós o seu grande propósito. Exemplos nós temos diversos na palavra do Senhor. Eu selecionei 2 para refletir para a igreja. José, que história linda, mas foi difícil para ele. Seus irmãos zombavam, porque ele sonhava, porque ele tinha visão. Zombavam dele. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele sofreu assédio de uma mulher muito bonita, mulher de Potifar, e resistiu. Mas acabou preso por conta de uma mentira. E tem mais coisas, tem mais assuntos a serem tratados de José, mas o tempo é curto. Mas ele teve que passar por esse processo doloroso, muito doloroso. Ele precisou enfrentar um vento contrário em sua vida para viver o propósito de Deus para a sua vida, que era ser primeiro-ministro da grande potência da época chamada Egito. Mas o propósito era ele ser primeiro-ministro? Não, não era ele ser primeiro-ministro, seu governador, seu administrador. Não. O propósito que Deus tinha na vida dele era para salvar o seu povo, era para salvar seus familiares e salvar a sua vida da fome. Então, ele passou pelo processo, passou por ventos contrários para que o propósito de Deus se cumprisse. Agora, exemplo maior, igreja, é esse que eu vou falar agora. E é por isso que nós estamos aqui. É graças a Ele, toda a honra e toda a glória ao nosso Jesus Cristo. Jesus do Getsemane. Meu irmão, Jesus passou pelo Getsemane. Momento de tristeza, momento de dor, momento de muita transpiração, onde ele transpirava tamanha angústia, sangue. Se os irmãos forem procurar cientificamente o que eu estou falando, os irmãos vão encontrar. A angústia foi tão grande de Jesus do Getsemane que ele sofreu demais e transpirava sangue. Jesus Cristo passou pelo vento contrário chamado cruz, para que nós pudéssemos estar aqui neste dia, cultuando o seu santo nome. Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Jesus Cristo passou por esse esmagamento para que nós pudéssemos estar aqui. Jesus Cristo viveu o seu propósito, o seu processo, para que nós pudéssemos ter acesso ao propósito, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo sofreu. Jesus Cristo sofreu e muito. Jesus Cristo passou pelo Getsemane. E os seus discípulos, os mais chegados, nem vigiar com ele, vigiaram, dormiram. Pedro, Tiago e João. Jesus por 3 vezes disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E os discípulos dormindo, Jesus exortando. Eles acordavam e não aguentavam, dormiam de novo. E Jesus disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E na 3ª vez ele concluiu dizendo: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Irmãos, Jesus Cristo foi traído por um dos seus discípulos, por um daqueles que estavam ao seu lado. Jesus Cristo ali foi o prenúncio, o Getsemane foi o prenúncio da cruz. E assim Jesus Cristo foi por mim e por você. Jesus Cristo, o inferno ficou alegre e feliz quando Jesus Cristo foi para a cruz e morreu. Isso foi numa sexta, mas o domingo sempre chega. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ao 3º dia Jesus ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, igreja, reunidos. E é por isso que nós vamos celebrar algo maravilhoso, a sua ordenança, a Santa Ceia, porque ele venceu a morte. E o resultado é que importa. Não importa o processo, importa o resultado.
vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Tem um detalhe para encerrar, por conta do horário, que eu queria também falar com a igreja. Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro andava por sobre as águas. Pedro foi um discípulo muito ousado, muito intrépido. E ele pediu: Senhor, você acha tu mesmo? Faça com que eu ande por sobre as águas. Jesus veio, e assim ele foi. Pedro andou por sobre as águas, porque ele focou em Jesus. Mas quando nós lemos, né? Mas quando ele deu a atenção ao vento contrário, ele submergiu. Assim também a igreja é na nossa vida. Todas as vezes que nós olharmos para os ventos contrários, nós vamos submergir. E todas as vezes que nós focarmos em Jesus, volto a dizer, as lutas, irmãos, elas são difíceis. E Jesus Cristo não nos enganou. Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O que significa isso? Você tem que entender que no processo difícil que você está vivendo, o Senhor está no controle. Ele nunca perde o controle. Mas Ele venceu o mundo por você. O resultado, lá na frente, você vai ver que valeu a pena continuar focando em Jesus e não olhar para os problemas. É isso que o Senhor nos ensina nesta noite, acerca da sua palavra. Já estou terminando, amada igreja. Jesus fez o vento cessar e os discípulos o adoraram e o glorificaram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Igreja, nessa palavra Deus falou muito ao meu coração e eu quis transmitir aquilo que Ele me falou muito comigo. E a pergunta que eu fiz no início foi: você quer ver? Você quer vencer os ventos contrários? Eu sei que a resposta é sim. E diante de tudo que nós escutamos aqui e refletimos juntos na palavra de Deus, qual deve ser a nossa postura diante dos ventos contrários? Devemos obedecer, devemos confiar, devemos clamar ao Senhor, devemos olhar sempre fixo para Cristo, devemos orar, devemos adorar, porque enquanto nós adoramos, Deus está agindo por nós. Quando Deus usa uma banda abençoada dessa, com irmãs louvando, enquanto você está adorando Ele aqui, você não está perdendo o seu tempo não, irmão. Você está adorando aqui, você está cheio de problema na sua casa, você está cheio de dúvida na sua cabeça. Mas enquanto vocês estão adorando, sendo conduzidos por esta banda abençoada, por irmãos e irmãs que aqui estavam, o Senhor está agindo por você. O vento contrário tem que cessar. Então não fique com o seu coração triste, igreja, com nada nesse mundo. Deus nunca perde o controle. Deus está no controle da sua vida. Você é muito importante para Ele. Não saia daqui. Se você porventura entrou aqui por essa porta pela primeira vez, como eu disse, eu não conheço, não saia daqui da forma que você entrou. Se aproxime de Jesus. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo vai dar a vitória que você quer. Calma, espera. No momento dele, vai vir. No momento que você menos esperar, Jesus Cristo vai vir andando por sobre as águas e vai lhe dar a vitória. Mas você tem que ser perseverante. Persevere no Senhor. Não fique abalado por nada nesse mundo que aconteça. Não deixe que nada disso tire a sua fé. Vamos confiar no Senhor. Ele nunca perde o controle. Ele está no controle. A igreja clama e Ele ouve. Só que Ele não vai responder da sua maneira. Ele vai responder da maneira dele. E nós vamos glorificá-lo ao final. Assim como os discípulos adoraram o Senhor Jesus, nós também vamos adorar. Nós também vamos ter hinos de vitória. Hinos que vão adorar o nosso Deus. Irmãos, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Eu estou muito alegre. Sabe por quê? Porque eu estou tendo o privilégio, a oportunidade de conhecer pessoas que vão morar comigo eternamente.
Eu creio que Jesus Cristo em breve virá. E nós estaremos juntos. Lá não haverá choro nem ranger de dentes. Lá não haverá dúvida. Nós estaremos juntos lá. Sabe por quê? Porque Ele se entregou por nós na cruz. E hoje nós vamos, nesta grande festa, lembrar tudo que Ele fez por nós. Mas não é tristeza, é alegria, porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Que Deus nos abençoe a igreja. Pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.